é a Piazza del Campo. E o que diz o Max Weber? O Max Weber diz o seguinte, que essa piazza, essa Praça del Campo, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? A piazza em forma de concha, ela é o centro de reunião dos guerreiros e o centro de decisão política. É porque o centro das atividades comerciais portanto, a Piazza del Mercato, ela está atrás do Palácio Público. E aqui, olha, vocês observem, aqui ela é calçada com tijolos, tá vendo? E aqui, esses tijolos, eles são divididos com pedra branca, tá vendo? Aqui você tem pedra branca e o tijolo. De tal maneira que ela é composta, ela é dividida em 9 espigas, 9 compartimentos. Por que 9? Porque 9 eram os governantes de Siena, eram os 9 conselheiros de Siena, certo? Que exercia o poder durante 2 meses, depois eles eram renovados. Quer dizer, você tem uma inscrição no urbanismo da cidade, do equilíbrio político do burgo. É muito interessante, tal. Quer dizer, ela é o centro da política, é o centro o local onde nós decidimos nossa vida coletiva. E aqui não tem nem religião, a religião está lá, está no domo, está lá, e também nem atividades econômicas. Atividades econômicas se realizam atrás do palácio, na Piazza del Mercato. E a Piazza del Mercato, efetivamente, está aqui atrás do palácio, tá certo? Então, tem uma uniformidade urbanística extraordinária nessa praça. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Olha, aqui é justamente a vista do palácio, a vista da Piazza del Campo, num dos ângulos do palácio. É talvez a praça mais perfeita, eu acho. É muito difícil falar isso, né? Porque vocês vão me perguntar, mas você viu todas as praças? Realmente não vi. Mas eu imagino que é uma das praças mais extraordinárias da história. Olha, nós percebemos aqui essa forma de concha, ali você tem os palácios em torno, há uma grande uniformidade urbanística. Aqui você tem, tá vendo ali, uma fonte, chama-se Fonte Gaia. Essa Fonte Gaia, ela foi construída no século XV, se não me engano foi 1419, que se termina a construção da Fonte Gaia, por um dos primeiros escultores do Renascimento, que é o Jacopo della Quercia. O Jacopo della Quercia é talvez o primeiro escultor verdadeiramente renascentista, né? Ele decorou um túmulo na cidade de Lucca, de uma senhora chamada Hilaria del Careto, e na decoração das esculturas que ele fez para o túmulo de Hilaria del Careto, ele criou o Renascimento. Jacopo della Quercia, que era um artista, era um escultor sienense. Aqui é um palácio que está na praça, é o Palácio Sansedoni. Ele é anterior, coisa curiosa, ele é anterior ao Palácio Público. Está vendo como ele se adapta também ao movimento da praça? Esse Palácio Sansedoni, tal. Nessa praça, aquela corrida anual do Palio, vocês conhecem o Palio? Em que os diversos bairros de Florença disputam realmente corre a cavalo em torno da praça. Eles atiram areia, jogam areia aí, etc. sobre a praça, e aí você tem o Palio. O Palio começa logo depois da Batalha de Montaperti, em 1260 e continua até hoje, é um grande acontecimento. E esse é o Palácio Sansedoni, lindo. Realmente tem mesmo aquelas janelas góticas, tá vendo? Que tem o Palácio Público, tá vendo ali? Aquelas 3 janelas góticas. Aqui, o primeiro grande pintor conhecido de Siena era o Duccio di Bonicenha, tá certo? Ele é mencionado de 1278 a 1318. Você sabe o que significa isso, né? Que a gente não sabe qual é a data de nascimento do Duccio di Bonicenha. A gente sabe que nesse período há documentos que comprovam a presença do Duccio di Bonicenha. E o Duccio di Bonicenha é o primeiro grande pintor conhecido da cidade de Siena. Essa é uma Madonna, chama-se Madonna di Caivoli, que está no Museu do Domo. É uma pintura à têmpera sobre madeira e ela tem todo um diálogo com os ícones bizantinos. Você tem aí as cores simbólicas, não é isso? O dourado para o fundo, o azul para o manto da Virgem, ali não está aparecendo muito azul. Imagina, é uma pintura lá do final do século XIII e tal. A Virgem com a criança no colo, etc. Cores simbólicas. As figuras bidimensionais, elas não são figuras tridimensionais, etc. Mas tem uma particularidade, justamente nessas experimentações pictóricas, que a pintura aí será uma pintura à têmpera. E o que é pintura à têmpera? É têmpera sobre madeira. E o que é uma pintura à têmpera? Primeiro, a madeira é utilizada nessas pinturas
percebam que elas têm um diálogo com a arte bizantina, né? Isso está dialogando e eles vão modificar justamente esses padrões pictóricos bizantinos. Eles vão se referir à arte bizantina, aos ícones e vão começar a modificar justamente aquele tipo de pintura bizantina. É por isso que eles darão origem ao Renascimento. Mas a gente conseguia ver as tiras das madeiras. O que eles faziam assim, eles pegavam a madeira, o chopo, cortavam em tiras, assim as madeiras nesse sentido. Essa madeira tem que ser absurdamente desidratada, não pode ter água, porque se tiver água, a pintura vai craquelar. Tem que estar absurdamente seca. Tem até uma expressão curiosa que se usa para a madeira seca, que é madeira curada. Você tem que ter uma madeira curada, ela não pode ter água. Tá? Então depois, que eles faziam essas tiras, tal, eles colavam as tiras de madeira ou amarravam, tá legal? Um chopo, é uma madeira sequinha, curada, não pode ter água, eu volto a insistir, hein? Porque se tiver, a pintura vai dançar, hein? Ela dança em pouco tempo. Aí eles lixavam, aplainavam, porque se eram tiras de madeira, elas têm que ficar todas na mesma superfície, não é isso? Então eles iam lixando, eles iam efetivamente aplainando, e aí depois eles cobriam, justamente para cobrir as frestas e os poros da madeira, eles colocavam um amido. Eles cobriam, o amido deve ser um grude, não é isso? Para usar uma expressão assim, mais vulgar, eles cobriam, deixavam secar, depois que secava eles colocavam o gesso. E aí também deixava o gesso secar. Depois que o gesso secava, aí eles raspavam, eles aplainavam o gesso, eles iam preparando o gesso para receber a pintura. Aí eles começavam a desenhar as figuras, começavam a desenhar com carvão ou com nanquim, ou com carvão e o nanquim. Eles começavam a desenhar e iam completando tal, efetivamente com o nanquim. Bom, o fundo dourado é pigmento de ouro. Ou você usa pigmento de ouro, ou você usa placa de ouro, não é isso? É o ouro, você coloca o ouro efetivamente sobre a madeira. E a pintura é a têmpera por causa do aglutinante utilizado. O médio que eles utilizam é a gema do ovo. Quando você usa como aglutinante a gema do ovo, é uma pintura têmpera. Têmpera quer dizer, vem da palavra latina, quer dizer misturar, temperar em latim, por exemplo, mistura. Por que é uma mistura? Porque os caras, eles pegavam a gema do ovo, colocavam um pouquinho de água, tá vendo? Misturavam e aí utilizavam os pigmentos tradicionais. Os pigmentos são sempre os mesmos. O que muda efetivamente é o aglutinante. Você pode usar aglutinante de tipos diferentes, tá certo? Então, os caras, eles molhavam o pincel na gema do ovo, por isso que é a pintura têmpera. Aí eles iam para a paleta ou prato com os pigmentos, passavam o pincel no prato e iam colocando sobre a madeira. Então, é têmpera sobre madeira. E quais são as virtudes da pintura têmpera? A primeira virtude é que ela é extremamente brilhante, ela brilha mais que a pintura a óleo. A pintura a óleo não existia nesse tempo, nesse período, tal. Ela ainda vai aparecer daqui a 100 anos, tal, mas a pintura nessa época é a têmpera, ela brilha mais. E por que ela brilha mais? Primeiro, porque o aglutinante, o médio, quer dizer, a gema do ovo misturada com água, ela não cobre todos os pigmentos. Quer dizer, ela deixa os pigmentos mais visíveis, mas a superfície, a água, ela seca muito rapidamente, embora a têmpera tenha um problema, que é um problema grave. É como você usa um pigmento de origem biológica, tal, que é a gema do ovo, ela é susceptível ao aparecimento de fungos. É verdade. Sabe quem pintava a têmpera? É o Volpi. Volpi, esse pintor brasileiro, tal, pintor paulista do século passado, grande pintor aí do modernismo brasileiro do século XIX. O Volpi, ele quase que volta àquela pintura lá do pré-renascimento do século XIV, ele utilizava a têmpera, tal. Inclusive porque a têmpera, ela não dá corpo, ela dá menos corpo do que a pintura a óleo. E olha que eram as experimentações que os caras procuravam o volume ilusionista, né? Isso utilizando efetivamente a pintura têmpera. Bom, o que ocorre é que, como era passível de aparecer fungo justamente na pintura têmpera, os caras tinham que utilizar algum fungicida. O Volpi, por exemplo, usava teribentina. Então, nesse período, é a pintura têmpera sobre madeira, tá certo? Essa aqui é uma têmpera, a têmpera do Duque de Bonicenho, é a representação da Virgem com a criança. Veja que o Cristo é só aparentemente uma criança, ele é um adulto reduzido. Tem aquela história lá do Philippe Ariès, aquele livro maravilhoso, Philippe Ariès, A Origem da Família e tal. E o Ariès mostra, aquele historiador francês,
é que só existe criança a partir do século XVIII. Até o século XVIII não tem criança. As crianças são adultos reduzidos. Elas têm as proporções dos adultos. Veja lá o Cristo. O Cristo cá entre nós, hein? Ele está lá no pior período da calvície. Mas a grande pintura do Duque de Bonicenha é justamente essa daqui, a Maestá, que ela é fabulosa. Ela tem, imagina, ela tem 50 metros de frente. É a representação da Virgem Maria. A gente sabe tudo sobre a Maestá. E por que a gente sabe? É porque quando foi encomendada a Maestá ao Duque de Bonicenha, houve uma expectativa na cidade de Siena quando que ele terminaria a Maestá, tá certo? Então, ele começou a trabalhar na Maestá em 9 de outubro de 1308 e terminou em 9 de junho de 1311, porque quando ele termina, a Maestá sai do seu ateliê, ela é imensa, ela tem 50 metros, colocaram a Maestá sobre uma carruagem, ela desfilou nas ruas de Siena e ela foi colocada no altar do Domo, da igreja de Siena. Atualmente ela está no Museu do Domo, no Museu da Ópera do Domo. Ela é uma pintura que dialoga, sem dúvida, com o ícone bizantino, ela tem um fundo dourado. A Virgem está sentada no trono, quase como se fosse uma página de livro aberto, tá vendo? Ali é uma referência ao Domo, tal, a igreja de Siena, etc., que era construída de mármore, e ela está cercada por anjos, por santos. Ela é o eixo simétrico da composição, é uma pintura bidimensional. Olha, a padroeira de Siena era a Virgem, era a Maestá, e por essa razão ela não é simplesmente uma entidade religiosa, ela tem também um traço, uma característica cívica, ela tem uma função política. Né? Os sienenses atribuíam a vitória deles contra os florentinos em Montaperte à proteção da Virgem. Ela tinha uma predela e tinha também uma decoração no alto. Grande parte da predela e da decoração no alto da Maestá, ela se perdeu. Mas o grande lance da Maestá é, sem dúvida, o verso da Maestá, que são esses compartimentos, tá vendo? Esses pequenos quadrinhos, tal, que relatam a paixão de Cristo. Aqui você tem um painel completo, tá vendo? Aqui, ó, tal, entrada de Cristo em Jerusalém, aqui a última ceia, aqui é a cerimônia do lava-pés, aqui é o pacto de Cristo com seus discípulos, aqui é o Judas que se encontra com as autoridades, ele vai entregar Cristo. Aqui é o Cristo no Jardim das Oliveiras, aqui é a traição de Judas, que tá legal, e aí Cristo é levado às autoridades, primeiro as autoridades do Sinédrio, religiosas, depois as autoridades romanas, depois ali começa a flagelação, o grande painel, esse painel central aqui, ó, que essa cruz se levanta, tá vendo? É a crucificação tal, naquele fundo vazio e dourado, e aqui continua tal, e ali, aqui é a descida da cruz, tá vendo? Ali a deposição de Cristo no túmulo, tal, aqui Cristo encontra, aqui é o túmulo vazio, aqui Cristo encontra com Maria Madalena, no jardim que se chama Noli Me Tangere, que é um dos momentos da representação da pintura cristã, do Ocidente, não é isso? Que a Maria Madalena tenta tocar no seu corpo, ele fala, não me toque, porque ainda não voltei ao reino do meu pai. Chama-se Noli Me Tangere, e ali muito bonito, Maria Madalena de vermelha, tá vendo? E o Cristo ali naquela posição esquiva, tal, porque ela efetivamente quer tocá-lo. Bom, como é que nós poderíamos interpretar isso? É claro que nós poderíamos interpretar cada quadrinho tomado, cada compartimento tomado isoladamente, ou nós podemos, porque é uma narrativa, não é isso? É uma história, a história está sendo relatada. Nós podemos ver a correspondência de cores entre os quadrinhos e a correspondência de linhas entre os quadrinhos. E nós podemos também analisar cada quadrinho isoladamente. Tá legal? Tudo é uma pintura à têmpera. Claro que no século XV, os renascentistas, o Leão Battista Alberti, por exemplo, vai fazer uma crítica a esse tipo de pintura do século XIV, que ele vai dizer que a relação entre as figuras e o espaço, e as figuras e o espaço arquitetônico não é proporcional, que essas figuras não caberiam dentro desse espaço. Pois é claro que essa é uma crítica renascentista ocorrida lá no século XV, tá certo? Bom, é realmente extraordinário, tem esse fundo dourado, etc. tal, tem aquele diálogo com a arte bizantina, e o grande painel central, que é a crucificação de Cristo, tá vendo? É a cruz que sobe justamente ali naquele espaço dourado, naquela solidão do fundo, etc. tal, e Cristo que divide a humanidade em duas partes. Uma que está à direita dele, que é basicamente ela é tocada pelo sangue que sai de um dos seus lados,
é uma humanidade santificada, está vendo aqui à esquerda, tem a Virgem Maria, Maria Madalena de vermelho e tal, e aquela humanidade enfurecida que efetivamente está à esquerda de Cristo. Então, ele está representando também aquela passagem bíblica, segundo a qual, no momento exato da morte de Cristo, houve um grande tremor de terra, está vendo? Ali e tal. Muito interessante, mas é uma pintura realmente dentro dos padrões tradicionais, e o Duccio de Bonicenha é o primeiro grande pintor florentino. O Duccio, ele teve um discípulo, que era o Simone Martini. Simone Martini foi possivelmente um discípulo do Duccio de Bonicenha, e essa é uma anunciação do Simone Martini, que está, embora ele seja sienense, esse retábulo, ele está no Museu dos Adversários de Siena, que era no Museu de Florença, ele está no Uffizi, tá vendo? A Galeria dello Uffizi em Florença, tal. Tá certo? Tem uma sala, nos ofícios de Florença, tem uma sala que era inteiramente dedicada aos retábulos e às anunciações. Tem uma sala no Museu de Florença cujo assunto são as anunciações. E essa é uma anunciação que o Simone Martini pintou com Lippo Memmi. Lippo Memmi deve ter pintado os santos laterais, Simone Martini o painel central. É uma anunciação, quer dizer, é o momento que o anjo Gabriel anuncia que a Virgem ela vai ser mãe de Deus, mãe de Cristo. Então, olha, pessoal, aqui está a Virgem com o livro na mão, o anjo Gabriel, ele tem na mão ali um ramo de oliveira, que é o símbolo da paz. Aqui a flor de açucena, que é o símbolo da virgindade, da pureza, e há um diálogo entre o anjo e a Virgem. Aqui tem um filactério, e o anjo está dizendo o seguinte: salve graça plena, tá vendo? E a Virgem e o anjo, eles não têm peso, eles não têm 3 dimensões, eles são altamente desmaterializados, mas aonde efetivamente as experimentações que levarão ao renascimento ocorrem, elas ocorrem nos elementos secundários. Por exemplo, quais são os elementos secundários? Por exemplo, o livro que a Virgem tem na mão, ele já tem 3ª dimensão. Olha, o trono que a Virgem está sentado, o vaso, e aqui você tem um recuo, tá vendo? E aqui você já tem algumas experimentações com espaço. As experimentações, as novidades, não ocorrerão nas figuras centrais. É muito difícil você conferir 3ª dimensão à Virgem. Mas você pode trabalhar justamente nos elementos secundários que participam da anunciação. O livro, o trono, a flor de açucena, tá certo? É por aí realmente que o renascimento vai se desenvolvendo. E depois tem outro detalhe. Depende do local para o qual a anunciação ela foi pintada. Se o Duccio de Bonicenha ou o Simone Martini, se eles fizerem uma pintura para se colocar no palácio público, mesmo que seja uma pintura religiosa, eles terão mais liberdade de modificar com uma pintura que é dirigida à igreja, ao altar, a uma capela, tá certo? E tem isso. Isso aqui é uma espécie de colóquio angélico, uma espécie não espécie, é um colóquio angélico, é justamente uma anunciação, e o colóquio angélico, ele pode ser definido dependendo da maneira como a Virgem reage à notícia trazida pelo anjo. Ela pode reagir de uma maneira humilde, chama-se humilácio, tá certo? Submissa. Ela se curva quando o anjo diz: você vai ser mãe de Deus, não é? Você vai ser mãe do Deus vivo. Ela pode se curvar humildemente, ou ela pode reagir de uma maneira meditativa, que chama-se cogitácio, ou ela pode reagir de uma maneira negativa, que chama-se conturbácio. Ela, por exemplo, aqui no caso específico da anunciação de Simone Martini, ela se volta justamente para ela mesma, tá vendo? Você tem essa linha sinuosa, é como se ela tivesse recebido a notícia e de uma maneira extremamente atribulada. Então depende, algumas anunciações, que a gente tem a impressão que a Virgem vai sair correndo, pular a janela, o anjo vai atrás dela. Tal. Veja que tem arcos góticos ali na armação em cima, tá vendo? É toda uma referência ao gótico, e aqui no centro também é uma representação do Divino Espírito Santo, que é outro componente da anunciação. Aqui, ó, uma pintura do Simone Martini, que está no Palácio Público de Siena. Tá vendo? Isso aqui chama-se, se lembra daquele palácio que nós vimos de fora? Agora é uma sala de dentro, chama-se Sala do Mapa Mundo, porque tinha um mapa mundo aí pintado por Ambrogio Lorenzetti. E aquela figura lá, ó, é do Simone Martini, olha, é uma virgem com a criança. Ela é anterior, é bem anterior, era de 1315, ela é anterior à Anunciação, Simone Martini, mas ela é mais tridimensional, tá vendo? E também você tem a sugestão dos arcos góticos. Por que ela é mais tradicional? Ela é mais tridimensional. Por que ela tem mais volume? Qual é a razão? Por que motivo? Ele teve mais liberdade para a representação da Virgem. Está vendo? É uma Virgem
com a criança tal e ladeada de anjos. E o Simone Martini, nessa mesma sala, fez essa pintura linda do Guido Ricci da Florian, que é um condottieri, tal, é um vencedor de batalhas em Siena, tal. Era uma pintura a fresco, tal, é de 1328. Mas o grande ciclo de pinturas, aqui, novamente, é o Simone Martini, é uma pintura à têmpera que está na igreja de Santo Antônio de Siena e é um milagre de Santo Agostinho. Mas essa imagem está aí porque vejam que é a representação de um milagre no espaço urbano, tá certo? Que é na cultura urbana. Quer dizer, você vai ter uma interpretação do patrimônio cultural anterior numa perspectiva da cultura urbana.